Como muita gente aqui deve saber, eu fiz a minha formação ali entre o final da década de 2000 e início de 2010. E essa época coincidiu com a época em que o Orkut estava no seu auge e o Facebook começava a aparecer como uma rede social também muito utilizada aqui no Brasil. E quem lembra dessa época deve lembrar que tanto no Orkut como também no Facebook havia no Orkut as comunidades, no Facebook os grupos, que eram ambientes de discussão sobre os mais variados assuntos, inclusive yoga. E nessa época eu tive que estudar muita coisa sobre o yoga, por causa da formação. Lia muito, livros, internet, buscava muita informação e também participava muito das comunidades no Orkut e também de grupos no Facebook, sempre com foco no yoga. Uma coisa que me chamava muito a atenção nessa ocasião, e isso se perdurou aí por talvez mais uma década, é o visível conflito interno que acometia muitas pessoas que participavam desses grupos, ou comunidades, no caso do Orkut. De um lado, aquela inclinação natural que a maioria das pessoas tem de querer discutir, querer criticar, querer se opor às ideias que eram diferentes das suas, querer defender as próprias ideias, vender o seu peixe às vezes, mas ao mesmo tempo, pelo fato de serem pessoas do yoga, entre aspas, muitas dessas pessoas se continham nesse ímpeto natural de discutir, de criticar, de se opor às ideias alheias e de defender as próprias ideias. Ou seja, elas queriam fazer isso era visível, mas ao mesmo tempo elas se seguravam porque entendiam que essa atitude, que às vezes era muito conflituosa, era oposta aos princípios éticos e morais do yoga. É claro que, de um lado, isso é uma consequência direta de uma péssima interpretação de yamas e niyamas. Lá no meio, vocês encontram, por exemplo, a ahimsa, que é traduzido como não violência e que é interpretado de uma forma equivocada como um princípio de não violência, de não entrar em conflitos, não criar conflitos desnecessários, não se envolver com conflitos desnecessários. Isso levava muitas dessas pessoas a evitar qualquer tipo de discussão e muitas vezes repudiar com uma certa veemência, né, o que é muito curioso, pessoas que tinham esse ímpeto exacerbado. Eu era uma dessas pessoas que participava de uma forma ativa dessas discussões em rede social naquela época. E muitas vezes eu criticava coisas, me opunha a ideias que às vezes eram apresentadas ali, defendia as minhas ideias, enfim, eu participava do jogo. E eu percebia a quantidade de pessoas que às vezes via esse tipo de atitude ou esse jeito de participar de discussões de uma forma muito ruim, muito negativa. Como se discutir, criticar, questionar, se opor fossem atitudes contrárias ao yoga. Como se essas atitudes não fossem dignas de um yogi ou de alguém que supostamente pretendia ser um yogi. Eu estou lembrando dessas coisas e trazendo isso aqui neste vídeo porque me lembrei de um texto que eu escrevi, inclusive um pouco depois desses eventos todos, que fala um pouco disso. É um texto que foi incluído num dos meus livros, para ser mais exato, o Mentiram para Você sobre Yoga, e o nome do texto é Não Existe Melhor ou Pior. Nesse texto eu faço uma breve compilação de frases que sempre aparecem em
ambientes de discussão quando as discussões ficam um pouquinho mais acaloradas. Isso tem se tornado cada vez menos comum, como eu disse. Foi muito comum lá na virada de 2000 para 2010. Depois foi perdendo força, as pessoas meio que se afastaram aí das discussões virtuais relacionadas ao yoga. Uma dessas frases é a própria frase que dá título a esse meu texto, que é justamente não existe melhor ou pior. Observa como essa frase ela é tirada da cartola toda vez que surge algum tipo de questionamento a respeito de como fazer yoga, como ensinar yoga, como transmitir yoga, quais seriam os ensinamentos mais importantes, quais seriam os ensinamentos menos importantes, o que é o correto, o que é o errado, e até mesmo a própria noção de existência de certo e errado dentro do yoga. Muitos professores, não apenas praticantes, mas professores inclusive, sacam essa frase da cartola como forma de sair pela tangente e evitar discussões relacionadas a esses assuntos. Se você questiona um ponto de um ensinamento, se você questiona um ponto do método que vem sendo utilizado ali numa aula especificamente, é muito comum a pessoa falar: tá tudo bem, não existe melhor ou pior, não existe certo ou errado. Como se de fato não existisse certo e errado. Como se de fato não existisse melhor e pior no yoga. O que eu quero mostrar é que existe sim certo e errado. Existe melhor e pior. Se não houvesse essa distinção, nem faria muito sentido falar de yoga. Porque se você saísse de casa para dar uma volta no quarteirão da sua casa, de onde você mora, você poderia colocar ali o carimbo de yoga naquilo que você acabou de fazer e pronto, realizou o yoga. Não haveria diferença entre uma forma de fazer X e uma forma de fazer Y, porque todas elas receberiam igualmente o nome de yoga. Existe sim diferença entre as coisas que são feitas, inclusive sob o nome de yoga. Mesmo se a gente não viajar muito, né, não fugir muito daquilo que hoje em dia é feito sob o nome de yoga, a gente percebe que existem sim diferenças importantes. E o que falta, na verdade, são critérios claros para determinar o que é e o que não é. O que realmente funciona e o que não funciona. O que é certo e o que é errado. O meu mestre ele ensinava que um critério muito bom e ao mesmo tempo muito simples para ter clareza em relação a isso tudo é o critério dos frutos. Existe aquela noção bíblica, né, de pelos frutos os conhecereis, e isso vale no yoga também. O que a gente pode fazer? Observa o que é que aquela prática está produzindo. Observa que tipo de yogi está sendo formado por meio daquele método, por meio daquelas aulas, pelos ensinamentos daquele professor. Observa o que está acontecendo ali, a partir daquilo que está sendo proposto, ensinado e transmitido. Se a gente remontar a Patanjali, se a gente for ver novamente Yoga Sutras, a gente vai lembrar que o sentido do yoga, o propósito do yoga, é a realização de samadhi com o propósito de atingir a libertação, ou iluminação, como alguns chamam. Então, mesmo que você não esteja realizando isso, pelo menos você tem que estar seguindo nessa direção, na direção que foi proposta por Patanjali e por tantos outros mestres. Então, se o que você faz sequer segue nessa direção, não dá para classificar isso como yoga. Não dá para chamar isso de yoga. Se o que está sendo produzido ali é performance corporal, física, você está emagrecendo, está desenvolvendo saúde corporal, está ficando mais flexível, mais forte, maravilhoso. Essas coisas são muito importantes. Mas se isso não tem relação com o que os mestres e Patanjali, inclusive, ensinavam, o que está acontecendo ali que poderia receber o nome de yoga?
Então, esse é um critério muito fácil e muito eficiente para entender o que é certo e o que é errado no yoga, o que é bom e o que é ruim, o que é melhor e o que é pior, porque essas coisas existem. Absolutamente não dá para dizer que a prática forrada de props com o objetivo de obter alinhamento corporal, como se faz, por exemplo, no método Iyengar, equivale à prática da meditação profunda, como é proposto nos sistemas tradicionais. Não são a mesma coisa. E se existem diferenças entre essas duas coisas, diferenças em tudo, na verdade, não apenas na metodologia, no modo de realizar a prática, mas também nos objetivos, nos fundamentos, na própria conceituação que sustenta aquela prática, se existem diferenças em todos os níveis, então não dá para chamar as duas coisas pelo mesmo nome e também não dá para confundi-las, achando que elas vão levar ao mesmo ponto, achando que elas vão levá-las aos mesmos resultados, porque não vão, porque não levam. E aí você que pratica o yoga precisa ter clareza em relação a isso, em vez de cair nessas arapucas mentais que dizem que não existe melhor ou pior, não existe certo e errado. Existe sim isso tudo. Eu não estou dizendo que o método Iyengar, por exemplo, está errado e que só os sistemas tradicionais é que estão certos. Embora haja certo e errado dentro desse universo de sistemas tradicionais, sistemas modernos e tudo mais, o que determina realmente se aquilo é certo ou errado são os seus próprios propósitos dentro do yoga. O que efetivamente você está buscando? O que você quer, afinal de contas? Se você quer alinhamento postural, vá fazer aulas do método Iyengar. Você vai estar muito bem. Se você quer aquilo que os mestres yogis ensinavam, procure aulas de um sistema tradicional. Procure aulas de yoga. Então, a diferença existe. Se um é certo e o outro é errado, vai depender de qual é a sua busca. E mais do que entender os fundamentos, a natureza de cada método, a natureza de cada prática, aquilo que cada prática proporciona, mais importante do que isso é você entender qual é a sua busca. Ter clareza em relação ao que você está buscando. E a partir daí fica muito fácil você saber se aquilo que você escolheu fazer realmente é certo ou é errado, tendo em vista os seus objetivos, tendo em vista a sua busca.